viver bem. Oferecimento Biofórmula. Manipulação a favor da vida. Olha, a maioria das pessoas não considera o nariz um órgão vital. Entretanto, basta que estejamos gripados ou com uma obstrução nasal para que comecemos a entender um pouco da sua importância, não é verdade? O nariz é responsável pelo preparo do ar, o ar que respiramos. Ele é a primeira barreira, a porta de entrada da nossa respiração. No adulto, passa pelo nariz cerca de 18 a 20 mil litros de ar por dia. E nessa época do ano, onde a fumaça das queimadas predomina na nossa região, respirar se torna um pouco mais difícil. Hoje iremos falar então sobre este tema, respirar bem. E recebemos aqui o Dr. Milton Rogério Spolaor, otorrinolaringologista. Quase não sai, doutor. Bom dia. Bom dia. O vulgo otorrino para facilitar a fala de todo mundo, né, doutor? É verdade, otorrino é mais fácil de pronunciar. Respirar bem realmente é uma função essencial para todos nós, para uma qualidade de vida, doutor? Sem dúvida. A boa respiração faz com que o ar chegue no nariz, seja filtrado, seja aquecido e seja umidificado. Então, a filtragem do nariz, o nariz consegue filtrar até quase 100% de todas as pequenas partículas, como poeira, como mofo, como... Realmente vai ser a porta de entrada. Exatamente. E quais seriam as principais funções nasais, então? As funções nasais principais seriam filtrar o ar, aquecer e umidificar. O nariz filtra muito bem o ar, tornando que esse ar chegue bem limpo até o pulmão. Certo. Doutora, nós separamos aqui, eu queria convidar o senhor para o nosso plasma, para a gente levantar agora e falar sobre os principais problemas, os problemas mais comuns que atrapalham as nossas funções nasais. O que tem atrapalhado a vida de todo mundo para respirar bem? Por exemplo, o desvio do septo nasal. É comum? É bem comum. Muita gente tem desvio de septo e não percebe. Por quê? Porque ele não atrapalha a qualidade de vida. Outras pessoas sentem o nariz trancado. Nesse caso, a gente pode examinar e descobrir que há um desvio de septo, como nessa foto aqui. Nesse caso, a correção para a pessoa respirar melhor novamente seria uma questão cirúrgica, para voltar a respiração a ser mais fluida. Mas todo grau de desvio de septo exige essa intervenção cirúrgica ou há aquele caso em que existe um grau menor e que isso não vai atrapalhar no dia a dia? Existe. Só os desvios de septo sintomáticos que devem ser tratados. Se a pessoa estiver respirando bem, apesar do desvio de septo, não precisa tirar. Agora, se a pessoa sente o nariz trancado e possui desvio de septo, a intervenção é bem indicada. Outro problema que a gente percebe aí, uma queixa grande da população, é a rinite alérgica. O que seria a rinite alérgica, doutor? A rinite alérgica é uma reação imune do organismo a partículas que entram em contato com o nariz, como poeira, ácaro, mofo. Então, a rinite alérgica causa um engurgitamento do nariz. O que é isso? Um inchaço das estruturas internas do nariz quando em contato com o aeroalérgeno, que seria a poeira, o mofo, o ácaro, tem esse problema. Temos também a rinite vasomotora. Qual é a diferença dela para a rinite alérgica? A rinite vasomotora, geralmente, ela ocorre devido à mudança de temperatura. Então, aquele idoso que vai tomar uma sopa quente, que vai entrar em contato com um alimento com uma diferença de temperatura muito grande. O nariz começa a escorrer. Entrou em contato, o idoso vai comer uma sopa, começa a escorrer o nariz. Então, essa é a rinite vasomotora. Não é dependente de uma substância irritativa, como poeira e mofo, mas sim uma mudança de temperatura. Sinusites agudas e crônicas. Então, sinusites o que é? É o acúmulo de secreção nos seios paranasais. O que são seios paranasais? Seios paranasais são estruturas localizadas na testa, no maxilar
que produzem secreção durante todo o dia. Quando ocorre uma obstrução na saída dessa secreção pelo nariz, essa secreção fica acumulada no seio da face e causa desconforto para o paciente. Nesse caso, tem que fazer, se for uma sinusite aguda, tratamento clínico, se for uma sinusite crônica, tratamento cirúrgico. O que seria o tratamento cirúrgico? Seria uma intervenção para melhorar a drenagem da secreção. Além desses sintomas, a sinusite pode causar também a perda do olfato. Então, uma das características de quem tem sinusite é a perda do olfato. Corrigindo, tem tudo para voltar ao normal. E normalmente o primeiro sinal é a dor nessa região do rosto, né? Pode ter a dor e secreção. Esses são os sintomas bem comuns. Mas também a perda do olfato é importante. A polipose nasosinusal. Então, a polipose nasosinusal, o que é? São estruturas gelatinosas, aspecto gelatinoso, que se forma dentro do nariz. O que acontece com essa estrutura? Pessoas que têm predisposição genética a ter a polipose nasosinusal podem ocasionar que apareça dentro do nariz, causando uma obstrução nasal muito importante. A pessoa, a voz fica hiponasal porque não consegue sair pelo nariz. E também existe tratamento clínico e tratamento cirúrgico. A combinação dos dois que tem o resultado mais eficiente. E a hipertrofia de adenoide, seria aquele popular, a carne crescida no nariz, doutor? Isso, o pessoal chama de carne esponjosa. É uma estrutura que fica localizada logo atrás do nariz e que pode crescer, causando uma obstrução nasal. É muito comum em criança. Então, criança que ronca, criança que se bate na cama, criança que não dorme bem, criança muito irritada, tem que fazer uma avaliação para uma possível hipertrofia adenoide. No adulto, ela é pouco comum, não é tão frequente. Então, a adenoide é uma causa bem importante de obstrução nasal, principalmente na criança. Muito bem, nós iremos uma pausa bem rápida, viu, doutor? Você de casa, não saia daí, aprenda a respirar bem no próximo bloco. Pausa bem rapidinha. Viver bem. Oferecimento Biofórmula. Manipulação a favor da vida. Estamos de volta aqui no nosso programa que sempre destaca a qualidade de vida. E para você ter qualidade de vida, precisa respirar bem. Por isso, hoje estamos falando sobre este tema. E olha, há pouco mostrávamos algumas das causas que atrapalham a função nasal, né, doutor? E entre elas, temos ainda os tumores nasais. Eles são comuns, acontecem, chegam muito no seu consultório? Tumores nasais não são comuns, é uma causa não tão frequente de obstrução nasal, talvez a mais rara. Mas é importante o diagnóstico correto dessa situação, porque pode afetar, possui risco para a vida. Então é importante a gente fazer uma boa anamnese, examinar bem o nariz para detectar, caso presente, esses tumores nasais, que podem ser benignos ou malignos, para fazer o tratamento adequado devido ao grande risco para a saúde da pessoa. Doutor Milton, vamos sentar novamente para a gente continuar o nosso bate-papo de hoje. Assim como outras especialidades, o otorrino, a gente deve visitar com algum tipo de frequência? Na otorrino não existe uma ideia de visitar de ano em ano, não existe essa regra estabelecida. As pessoas normalmente chegam só quando o problema já está instalado. Exatamente. Sentiu alguma coisa no nariz, sentiu alguma coisa no ouvido, sentiu alguma coisa na garganta, procura o otorrino. Aí sim está indicada a visita. Mas preventivamente ainda não tem nada definido. A gente retornando um pouquinho para a rinite alérgica, ela é um transtorno respiratório que é frequente no seu consultório? É muito frequente. 10 a 20% da população pode apresentar algum grau de alergia nasal. Então, a pessoa chega nariz trancado, escorrendo, com muita coceira no nariz,
deve procurar o otorrino, pode ser rinite alérgica, como pode ser outras causas, para fazer o diagnóstico correto. Olha só, inclusive a gente conversou aí com uma pessoa muito conhecida por todos nós, que é a Carla Veloso, e ela sofre diariamente com as crises alérgicas. Queria convidar o senhor então a assistir comigo para a gente entender um pouquinho mais o caso dela. Bom, meu nome é Carla, eu sempre tive problema para respirar, desde criança, mas não sabia o que era. E quando eu me mudei para o Mato Grosso do Sul, que eu passei uma temporada em Dourados, é uma região muito fria na época do inverno. Então, eu comecei a ter problemas seríssimos para respirar. Foi quando eu procurei um médico, porque eu comecei a espirrar demais e, com isso, sangramento no nariz, que me preocupou. Aí eu procurei o médico, fiz todo o diagnóstico que ele pediu, todo o procedimento, na verdade, o diagnóstico foi rinite alérgica. Quando eu vim para Rondônia, eu tive um problema muito grande, porque aqui agravou mais o meu quadro, porque a gente está numa região muito úmida. Então, assim, acumula muito ácaro e também essa questão das queimadas, essa fumaça toda no ar, isso é muito prejudicial para quem tem esse problema. No caso da minha rinite, que é alérgica, eu acabei fazendo uso de Sorine. E hoje eu não consigo respirar sem a ajuda desse medicamento. Tanto que algumas pessoas já me disseram que eu já estou viciada nisso. Porque às vezes eu acordo no meio da noite faltando ar. Porque o ar-condicionado também prejudica. E querendo ou não, acumula poeira ali no filtro do ar. E a gente acaba sofrendo muito. Procuro sempre manter os filtros de ar limpo, não posso de jeito nenhum com poeira. Eu uso muito o Sorine, como eu falei, e assim, eu vou vivendo um dia após o outro uma luta contra essa rinite. Tenho mantido a casa bem higienizada quanto a essas questões de ácaro, de poeira, mas é inevitável. Por quê? Porque, como eu falei, a questão das queimadas, por exemplo. A gente, nessa época do ano, é impossível não conviver com essa fumaça terrível. Inclusive, a gente gostaria de aproveitar e pedir para as pessoas terem um pouco mais de consciência. Porque não só pessoas que têm problema de rinite alérgica, que é o meu caso, mas também as crianças, os idosos, essas pessoas acabam tendo muita dificuldade na hora de respirar. E sem falar no cheiro ruim que fica na cidade toda, né? Realmente é um trabalho de formiguinha, temos vários órgãos unidos aí no combate às queimadas, na conscientização, mas o cidadão tem que fazer a sua parte, tem que evitar essa prática, dar uma destinação correta para os resíduos, para os objetos inservíveis de casa e não queimar, né, doutor? Porque causa problema para todo mundo, aumenta a demanda de pessoas nos consultórios ou até nas unidades de saúde com problemas respiratórios devido à fumaça. Sem dúvida, a fumaça, além da época do ano de pouca chuva, causando um ar um pouco mais seco, aumenta muito sangramento nasal, obstrução nasal, rinite, né? Tem pessoas que sofrem só nessa época do ano devido a essa alteração na qualidade do ar que a queimada faz. Casos semelhantes como o da Carla, doutora, a criança já nasce com essa rinite ou ela pode desenvolver ao longo do tempo essa alergia? Criança abaixo de 2 anos, tradicionalmente a gente não faz diagnóstico de que seja alergia ainda, não faz diagnóstico que seja uma doença alérgica. Com o passar do tempo que ela acaba desenvolvendo o problema da alergia, devido a fatores genéticos, existem crianças que não se expõem à natureza, que ficam só dentro do apartamento. Então, a exposição à natureza, o contato com os animais, contato com a grama, com os animais, isso favorece com que a criança tenha uma menor possibilidade de ter alergia no futuro. Que ela desenvolva ali a sua imunidade. Exatamente. Então, não pode proteger demais. Não, a criança super protegida, ela fica só no apartamento, não tem contato nenhum com a natureza, ela tem uma maior chance de desenvolver problema alérgico. Algo até que eu comentava com o senhor nos nossos bastidores e que a Carla Veloso citou, o uso contínuo de descongestionante nasal, o popular Sorine ali, como ela falou, que é um nome, na verdade, comercial, mas o uso do descongestionante. A gente percebe que cada vez mais as pessoas elas estão, de certa forma, viciadas nisso. Traz prejuízos para a saúde, doutor? Então, o descongestionante, ele até altera a fisiologia nasal. Deixa o ar muito seco dentro do nariz
a função do nariz não fica preservada quando existe o uso de descongestionante. Além disso, o descongestionante causa com que a pessoa cada vez tenha que usar maior quantidade para ele fazer o efeito, para desobstruir o nariz. E além disso, o descongestionante pode causar problemas até cardíacos, como arritmias, o coração acelerado, as taquicardias. Então, o uso de descongestionante não é o mais recomendado. Existem remédios próprios para a rinite que têm um efeito que é mais benéfico para a pessoa. E daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, já que é um hábito muito comum entre a população. Você de casa, não saia daí que nós voltamos daqui a pouquinho. Viver bem. Oferecimento Biofórmula. Manipulação a favor da vida. Muito bem, estamos de volta a respirar bem ao nosso tema de hoje. Estamos recebendo o Dr. Milton Rogério Espolaor. Ele que é otorrino e está aqui contribuindo com o nosso bate-papo de hoje. Inclusive tem dados aí muito alarmantes, né? Porque os problemas respiratórios são muito mais comuns do que a gente pensa. É só ver uma pesquisa do Ibope para confirmar que grande parte da população brasileira sofre com esses problemas. Olha só, 44% dos brasileiros, então, tem problemas respiratórios, isso interfere na qualidade de vida. Essa pesquisa foi realizada pelo Ibope em 2015 e mostra ainda que as mais prevalentes são a asma e as bronquites crônicas, doutor. Sim, além da rinite existe esse problema da asma e da bronquite crônica, que eles na verdade caminham juntos. A pessoa que tem rinite tem maior chance de ter asma e bronquite crônica, e a pessoa que tem bronquite crônica e asma também pode acabar desenvolvendo a rinite. Isso interfere realmente na nossa qualidade de vida. A gente não dorme tão bem, não se sente tão disposto nas atividades do dia a dia. Sem dúvida. Falhas na respiração alteram a qualidade de vida. A pessoa fica cansada, não dorme bem, como você mesmo comentou. E com quadros tão comuns entre a nossa população, doutor, então o primeiro passo é procurar o especialista para ter esse diagnóstico correto. Exatamente. A pessoa que sente algum problema no nariz, que pode ser alergia, obstrução, fazer o diagnóstico correto para descobrir exatamente o que está acontecendo com ela. Que pode ser um problema mais simples ou um problema mais perigoso. Então é importante consultar para prevenir. De repente eu não tenho problema algum, mas ali estou numa atividade de trabalho nova. O ambiente de trabalho, ele pode desencadear algum problema respiratório? Sem dúvida. Ambientes muito frios. O ar frio faz com que o ar se torne mais seco. E que costuma ser uma guerra entre os colegas de trabalho nas salas, a temperatura mais baixa, a temperatura mais quente. Exatamente. Quem sofre de problema respiratório, quando o ar é muito frio, é prejudicial. Então, os colegas têm que conversar para ficar uma temperatura não muito fria, se houver no ambiente alguém com problema respiratório. Também no ambiente com poeira e com mofo, que são os principais aéreos alérgenos que podem desencadear a rinite alérgica. E existe algum meio eficaz, doutor, da gente prevenir, combater todos esses problemas, evitar de passar por algum deles? Então, alguns cuidados simples ajudam bastante, como a hidratação, sempre tomar bastante líquido, bastante água, ajuda bastante nisso, e a lavagem do nariz com soro fisiológico, que pode ser através de uma seringa, que você compra o soro fisiológico 0,9% na farmácia, pega uma seringa e aplica no nariz, ou então fórmulas prontas que vêm na formato de spray, que a pessoa instila no nariz quando sente o nariz mais seco. Inclusive, pegando esse gancho do senhor, recentemente estava muito popular nas redes sociais vídeos de crianças em que a mãe estava usando ali, de certa forma, um descongestionante nasal na criança e assustou um pouco quem assistia. Isso é correto? O descongestionante não é correto. Mas dessa forma, por exemplo, a mãe providenciando ali algo com o soro... Aí sim.
o soro fisiológico, ele é muito bem indicado. Então, criança pequena, geralmente a mãe chega no consultório, criança com dificuldade de mamar devido ao nariz trancado, ou a criança um pouco se batendo na cama, às vezes só pelo fato de lavar com soro fisiológico, já melhora o sono, já melhora, a criança mama melhor. Então, o soro fisiológico nasal é muito bem indicado em todas as idades. Viu só, mamães de plantão? Então, procurem o seu médico, procurem um especialista para ter dicas, né? Assim como o nosso programa que sempre busca trazer as melhores dicas do mercado quando falamos de qualidade de vida. E um dos nossos parceiros é a Biofórmula. E atenção, porque tem recado importante para você que acompanha a nossa programação. Quando você pensa em manipulação de fórmulas, já vem logo à cabeça Biofórmula, a sua farmácia de manipulação. Preste atenção, aqui, por exemplo, eles são uma farmácia referência em atendimento ao cliente. Eles têm um rigoroso controle de qualidade em suas fórmulas. E detalhe importante, estão sempre trazendo as melhores inovações para você, caro amigo cliente. Precisando, vem até a Biofórmula. E detalhe importante também, eles estão sempre com promoção especial na sua receita, 15% de desconto. Somente a Biofórmula faz isso para você. Eles estão aqui na Pinheiro Machado, também na José Amador dos Reis e ainda na Jatuarana. Precisando, é só procurar a Biofórmula. Sabe por quê? A Biofórmula está sempre manipulando a favor da vida. Venha para cá. E as doenças, elas costumam evoluir, porque o senhor disse que normalmente um quadro não está isolado, até nos casos de rinite. Então, caso não sejam tratadas, elas podem trazer uma evolução. Exatamente. Pessoa que sofre de rinite, asma, tem que ser tratada muito bem de todas, como um todo, né? A parte pulmonar, a parte respiratória. Porque se ela tratar bem o nariz, vai ter menos crise de pulmão. Então, isso é bem importante. Agora, como a gente tem falado bastante sobre a época, né, que estamos numa fase, num período de queimadas, um período intenso aqui em Porto Velho, todo mundo sofrendo. Quem sofre mais? São as crianças, são os idosos? Todo mundo acaba passando por esse mal? Todo mundo acaba passando por esse mal, mas a criança e o idoso sofrem mais. Eles têm uma dificuldade de compensar a má qualidade do ar. Então, é importante boa hidratação, lavar o nariz com soro, tudo isso acaba minimizando esse problema. Aquela receita da vovó, receita do papai de colocar a bacia de água no quarto, de que vai trazer um ambiente mais úmido, mais agradável, funciona? Funciona. Bacia de água, toalha molhada, umidificadores, pode ser a vapor ou ultrassônico. Qual que é acaba tornando o ar mais aumentando a umidade relativa do ar. Porém, existe um cuidado, o excesso. Então, se o ar está muito úmido, propicia o crescimento de ácaros, o crescimento de mofo e pode prejudicar os problemas alérgicos. Então, pode ser usado, mas observando que não pode ser em excesso. Muito bem, eu agradeço a sua participação, Dr. Milton Rogério Spolaor. Obrigado pela contribuição com o nosso programa de hoje. Agradeço a você de casa por mais uma vez nos acompanhar aqui na tela da SIC TV. Sábado que vem, 13h, nós estamos de volta. Eu aguardo você. Tchau.